Sejam bem-vindos ao canal da Casa do Povo. Sejam bem-vindos, você é muito bem-vindo à nossa série de estudos bíblicos. Estamos já na parte 6 de Efésios, a parte 6 do estudo, e vamos começar o capítulo 4, ok? Então, antes de começar, quero te pedir uma coisa. Se inscreva em nosso canal se você ainda não se inscreveu. E além de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações, porque todo dia temos devocional lançada pelo Intertim. Os pré-adolescentes da nossa igreja todo dia estão mandando um devocional, estão mandando muito bem. Também temos tido os nossos cultos todo domingo. Também temos lançado toda semana 2 louvores para você. Louvar ao Senhor junto com a sua família, engrandecer ao Senhor, ter o seu momento de quebrantamento, orar e ouvir um louvor da nossa casa, o louvor da casa, amém? Então, você não pode perder tudo isso que a nossa igreja tem feito por amor a você, meu irmão, minha irmã. E além disso, é muito importante que você, além de se inscrever, além de ativar o sininho das notificações, você vai lá e curta todas as mensagens, curta os estudos, curta os cultos, as músicas, as devocionais, aperte lá o joinha, porque isso é muito importante para a gente, para que nós possamos abençoar ainda mais vidas, amém? Se você tem sido abençoado, eu creio que você vai nos ajudar a abençoar mais vidas e mais vidas e mais vidas. Já chegamos, para você ter uma ideia, com um mês, pouquinho mais de um mês de canal, de nosso canal do YouTube, já chegamos a em torno de 8.000 famílias sendo abençoadas pelos nossos louvores, pelas palavras, pelos estudos. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Então vamos orar, agradecendo e já nos preparando espiritualmente para o que virá. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem usado a tua igreja, Pai, para abençoar vidas e alcançar pessoas que nunca ouviram do teu evangelho, ou quando ouviram de uma forma despretensiosa, mas nesses dias estão ouvindo atentamente. Muito obrigado, Senhor, que possamos alcançar não só este Brasil, mas pessoas fora deste Brasil, deste país, Pai, em nome de Jesus, para que o seu nome seja glorificado e vidas se rendam aos seus pés, Pai. Nós oramos em nome de Jesus e já pedimos também que o Senhor prepare o nosso coração neste momento para que compreendamos a necessidade de nós, cada um, vivermos de uma forma digna da vocação a qual o Senhor chamou a cada um, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A segunda parte dessa carta aos Efésios, ela explora a aplicação prática do Evangelho. Isso, uma aplicação com vistas à vida de quem? Da igreja. Amém? Então, a segunda parte da carta é a partir do capítulo 4. Em sua maior parte, essa aplicação, Paulo coloca-nos de uma forma de um apelo direto. Mas esse apelo, o que ele pede, foi edificado anteriormente sobre um fundamento do que foi escrito nos capítulos anteriores. Por isso você não pode se esquecer de rever os estudos anteriores, amém? Vai lá, clica lá na nossa playlist da série de estudos bíblicos e reveja aquilo, porque tem muita coisa que nós precisamos sempre nos relembrar. Vamos nos aproximar um pouquinho mais do texto. Paulo fala do nosso chamado, e ele fala de uma forma a que, partindo desse chamado, devamos viver juntos, e viver juntos de uma forma tal que isso personifique a unidade que Deus já inaugurou, que Deus já instaurou. Então ele chama muita atenção isso para que nós possamos realmente e devamos viver em unidade, cristãos em unidade, para personificar o que Deus já inaugurou. Assim, é uma forma de exortação a vivermos em unidade. Lembrando, quando nós falamos em exortar, estamos falando em
incentivar, em motivar. Exortar não é puxar a orelha, é diferente de admoestar. Exortar, lembra do exo, de colocar para fora, colocar aquilo que está adormecido na pessoa para que se desperte. Levanta, desperta tu que dormes. Então, é uma exortação para que nós vivamos em uma unidade como consequência. A unidade que nós vamos viver é uma consequência do que já foi passado anteriormente, nos capítulos 1, 2 e 3. Então, nós devemos compreender a profundidade do que Paulo nos ensinou. Compreender essa profundidade, porque é muito profundo o que Paulo nos ensina nos capítulos anteriores. E assim, quando a gente compreende essa profundidade, nós devemos... É uma consequência da nossa compreensão. Nós temos então o dever de viver o que ele propõe a partir do capítulo 4. Amém? Então vamos ler a maravilha do texto bíblico, que começa assim: pois, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade.
Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4, palavra de Deus para o povo de Deus. Paulo inicia este capítulo dando o tom do restante da carta, e neste momento ele faz um vínculo com o que precedeu. É interessante nós notarmos que o vínculo não se dá apenas pelo tema apresentado, mas também pela palavrinha pois, que a NVI, a Nova Versão Internacional, ela extrai essa palavra sem explicação nenhuma. Esse pois que tem ali no verso 1. A palavra pois é, na maioria dos casos, uma conjunção coordenativa, ligando assim orações. Oração aqui no sentido linguístico mesmo, tá? E são orações independentes que a conjunção coordenativa ela liga. Então Paulo, um cara aqui muito inteligente, letrado, não colocava nada à toa. Então ele estava fazendo realmente pois para ligar a uma oração, um trecho que ele vinha descrevendo, capítulo 1, 2 e 3, ele liga com a ideia que ele está construindo agora. Então esse trecho de agora consiste em duas partes. O apelo à unidade, nos versos 1 a 3, que amplia de certa forma, inclusive dá uma conferida, se quiser dar uma pausinha, vai lá em Colossenses 3, 12 a 15, e também a outra parte é uma confissão em 7 afirmações que a reforçam, dos versos 4 a 6. Vamos ler o Efésios 4, 1 a 3. Pois, a NVI não traz o pois como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo, ele novamente se apresenta como prisioneiro do Senhor, apontando de forma implícita para o nível de comprometimento que ele espera, tanto de si mesmo, mas também daqueles que estão lendo a carta. Eu, prisioneiro do Senhor, quem lê, tem um nível de comprometimento de Paulo, ele está falando com a gente, então ele está colocando de uma forma implícita o que ele espera das pessoas também, o que ele espera de nós. E o seu primeiro apelo é focado no chamado, é focado na vocação. Esse chamado, o chamado ou vocação, é o início de tudo. É um apelo de forma geral para que vivam de forma tal que seja digna desse chamado. A nossa maneira de viver tem que ser, temos que viver de uma forma tão digna, porque foi Deus quem nos chamou, Deus quem nos vocacionou, e por causa justamente, temos que viver de uma forma digna, por causa de tudo que o próprio Deus já fez. E se você não lembra o que Deus já fez, releia o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. Também vamos lembrar da oração sacerdotal de Jesus. Ele fez de uma forma a pedir o quê? Unidade.
lá em João 17. Leia, pause e vá ler também João 17, o Evangelho de João. Os versos, agora voltando a Efésios, os versos 2 e 3 nos mostram como devemos nos comportar uns para com os outros, de modo a concretizarmos a unidade. A nossa conduta deve evidenciar aquilo que nós cremos. A forma de nós nos comportarmos, de conduzirmos a nossa vida, deve sempre colocar em evidência aquilo que nós cremos. Nunca pode ter um antagonismo entre o que eu creio e a forma que eu conduzo a minha vida. Nunca pode ter essa dessincronia. Temos que viver sincronizados entre em quem nós cremos e a forma que eu me porto. Observe que a expressão que Paulo utiliza é traduzida também por andar de modo digno. A vida cristã é comparado, aqui nesse caso, Paulo compara a vida cristã ao andar e não ao correr ou ficar parado. Mas ao mesmo tempo é um apelo embutido de termos de urgência. É urgente que nós andemos, é urgente que não fiquemos parados. É imperativo, o Paulo utiliza o imperativo, e o imperativo que ele usa, ele exclui qualquer passividade, qualquer quietismo, qualquer ato de você ficar esperando. Deve-se ter a iniciativa, você deve tomar a iniciativa de buscar viver de modo digno, de andar de modo digno. E também é um chamado a guardarmos, é um chamado a preservarmos, é um chamado a permanecermos dentro da unidade que Deus já inaugurou em Cristo e na qual fomos introduzidos por intermédio do Espírito. Então é imperativo que não fiquemos esperando que a unidade venha. Fiquemos esperando que eu seja transformado. Não, eu tenho que ser ativo nisso. Eu tenho que proporcionar a unidade. Eu tenho que proporcionar formas e buscar meios, disciplinas de transformar a minha mente. O Espírito Santo nos traz a cada um de nós a paz de Cristo, provendo a cada um de nós harmonia em Cristo. E isso é um vínculo para estarmos em unidade. Mas é um vínculo que pode ser rompido por arrogância, falsidade, orgulho, atitudes egoístas e egocentrismo. Uma perguntinha para você. Pegue seu lápis, sua caneta, seu tablet, seu bloco de notas e responda para você. Tenho me comprometido em expressar Jesus Cristo em minhas ações e decisões? E agora pense, reflita. Como esse chamado de Paulo a viver de maneira digna da vocação a qual você foi chamado impacta a sua cosmovisão? O que muda o jeito de você olhar o mundo quando você lembra quando você lembra que Paulo te chamou e te convida a viver de uma maneira digna dessa vocação que você recebeu do Senhor? Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios 4, versos 4, 5 e 6. A centralidade do chamado à unidade é lembrada com uma repetição séptupla da palavra um. Os 7 enumerados são o fundamento sobre o qual o Deus Trino une toda a igreja. Quais são esses 7 uns? Um só corpo, um só batismo, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Para o judeu, confessar Jesus como um só Senhor era equivalente a confessá-lo como Pai, junto com o Pai. Então, quando o judeu confessava Jesus, ele é um só Senhor, ele estava falando que Jesus, ele era um
como o Pai. Pois os judeus oravam diariamente o Shema. Melhor ainda, os judeus oravam 2 vezes por dia o Shema, que você encontra Deuteronômio 6, de 4 a 9, e Números 15, 37 a 41. Esse Shema é uma oração que eles faziam todos os dias. Inclusive quando a criança nascia, o bebê, desde pequenininho, o pai já recitava, balbuciava no ouvido da criança o Shema, para desde pequeno ele saber que há um só Deus, há um único Deus. O verso 6 conclui com o clímax da declaração de um único Deus, que Ele é totalmente soberano, acima da criação e nela. Pergunta: você tem declarado diariamente que o Senhor, declarar é falar, ok? Não é só pensar. Você tem declarado diariamente que o Senhor nosso Deus é o único e soberano Senhor? Outra perguntinha: você tem essas palavras gravadas em seu coração? Você está ensinando essas palavras aos seus filhos dia após dia? Isso faz parte do cotidiano delas e seu com elas? Em seguida, na próxima sessão, Paulo demonstra seu apelo de forma mais implícita do que explícita. Essencialmente destaca 3 pontos. Primeiro, que a Igreja Universal é chamada a crescer como um corpo unido, com base na unidade e harmonia já dada e completa em Cristo Jesus, sendo característica da nova criação. Em segundo lugar, cada cristão tem parte. Você é cristão? Então você tem parte vital nisso, de acordo com a graça dada pelo Cristo exaltado e Cristo que liberta. Em terceiro lugar, Jesus Cristo tem dado tipos de lideranças para promover e direcionar esse crescimento. E além disso, dando esses tipos de liderança, ele garante a unidade, ele garante a coesão. E não obstante dessa unidade, brota a pluralidade. E a pluralidade se unifica pela organicidade. E isso vem de Cristo, do Cristo glorificado e exaltado, e que, como um vencedor, ele distribui os seus dons. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Efésios 4, do verso 7 ao 10. Quando Paulo fala da graça de Deus concedida, da graça dada por uma diversidade de expressões a cada um de nós, ele nos leva a compreender que Cristo é o doador de todos os dons. Ele apresenta a ressurreição e exaltação de Cristo Jesus como a que traz um cumprimento novo e maior do que a do Salmo 68, 18, que diz assim: quando subiste em triunfo às alturas, levaste cativo muitos prisioneiros. É assim que diz o Salmo 68, 18. Recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada, ó Senhor Deus. Paulo muda isso, perceberam? Jesus, então, tomou cativos exatamente os poderes que nos prendiam e, assim, vamos ver, Colossenses 2,15, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E agora, generosamente, ele nos concede os dons daquele que é o vencedor. Cristo é o vencedor, e é diferente do Salmo 68, pois ele não recebeu dons. Já os versos 9 e 10 podem ser compreendidos de diferentes formas. Aquele que subiu às alturas também desceu ao Hades, é uma forma.
Ou pode ser entendido que aquele que subiu é aquele que antes desceu a encarnação e a humilhação da cruz. E esse caso é interessante porque algumas traduções trazem esse verso assim: descido inicialmente à parte inferior, à terra. Ou outra forma de compreender os versos 9 e 10 é aquele que subiu, depois também desceu novamente no Espírito para trazer seus dons à humanidade. São 3 formas de compreendermos isso. Pelas traduções que nós temos, as traduções possíveis, a primeira opção é que a gente já exclui. A terceira opção também é uma possibilidade, mas o verso 10 sugere que o Cristo sobe e enche o universo, ou seja, ele subiu e encheu o universo. A partir de onde? Do céu. A tradução da Bíblia do Peregrino traz que ele subiu e plenificou o universo. Ele tornou o universo pleno. Onde ele estava, ele não fala que subiu e desceu para planificar, subiu e planificou o universo a partir do próprio céu. A segunda opção, então, torna-se a mais provável, é a mais passível de aceitação. Assim entendemos que aquele que subiu e agora enche, planifica, o que subiu, ele enche, ele planifica o mundo, dando os diferentes dons, é aquele que primeiro desceu em humildade à encarnação e morte em nosso favor. Jesus Cristo é aquele que é pré-existente, ele é a palavra, ele é igual a Deus, que para o bem da humanidade, ele veio à terra como homem, ele encarnou, Cristo morreu. E afirmar que ele subiu implica em afirmar que ele ressuscitou. O Cristo que morreu, quando falamos que ele subiu, é o Cristo que ressuscitou. Então ele subiu muito acima do céu e até onde? Até a própria presença de Deus. Tudo isso é uma garantia de que nós, aqueles que cremos que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, é uma garantia que nós cremos. Quando nós cremos nisso, temos a garantia que nós seremos ressuscitados no futuro e que o Espírito está operando em nossas vidas neste exato momento. A sua vinda, a sua cruz, a sua ressurreição, tudo isso nos trouxe paz, nos trouxe as bênçãos, nos trouxe os dons dos quais nós desfrutamos hoje. Efésios 4, de 11 a 13, diz que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. No verso 11, Paulo aponta tipos de lideranças na igreja e ele destaca de uma forma proposital. É uma liderança que revela, é uma liderança que, além de revelar, ela declara e ensina o Evangelho. A revelação do mistério do Evangelho, da reconciliação, é para a continuidade dessa unificação e a formação e o crescimento da própria igreja. Paulo utiliza 5 termos: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Apóstolo é um termo do Novo Testamento usado particularmente para os 12 discípulos que tinham visto o Cristo ressurreto, Atos 1, 22, incluindo Matias, que substituiu Judas. Mais tarde, Paulo foi separado exclusivamente como apóstolo dos gentios, Gálatas 1, 15 a 17. Esses apóstolos foram escolhidos diretamente por Cristo, de modo a serem chamados apóstolos de Cristo, Gálatas 1, 1, 1 Pedro 1, 1 também. As responsabilidades dos apóstolos incluíam estabelecer o fundamento da igreja, confira o verso 2, capítulo 2, 20.
receber, declarar e escrever a palavra de Deus. Veja lá no capítulo 3, verso 5, ou em Atos 11, 28, Atos 21, de 10 a 11 também. Apresentar confirmações dessa palavra por meio de sinais, maravilhas e milagres. Veja 2 Coríntios 12, 12, Atos 8, de 6 a 7, 6 e 7, Hebreus 2, 3 e 4. O termo apóstolo também pode ser traduzido por emissário, aqueles que eram responsáveis por fundar novas congregações. Os profetas não eram cristãos comuns com o dom da profecia, mas sim cristãos comissionados, especialmente na igreja primitiva. O ofício de profeta parece ter algo que era para ser realizado exclusivamente na igreja local. Eles algumas vezes contaram a revelação prática e direta da parte de Deus para a igreja. Atos 11, 21 até 28, ou expuseram a revelação já dada, Atos 13, de uma forma implícita. Os evangelistas, eles eram os proclamadores das boas novas. Eles comunicavam as boas novas de modo que as pessoas, eles comunicavam de tal forma que as pessoas se arrependiam do pecado. Então, o ofício do evangelista era proclamar para as pessoas se arrependerem do pecado e aceitarem o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo. Atos 21, 8. 2 Timóteo 4, 5, o verbo relacionado por pregar o evangelho é empregado 54 vezes, e o substantivo relacionado por evangelho é empregado 76 vezes no Novo Testamento. A importância disso, a importância que os escritores do Novo Testamento dão ao pregar o evangelho. A expressão pastores e mestres é mais bem compreendida no contexto como um ofício único de liderança na igreja. A palavra grega traduzida por pode significar em particular, como em 1 Timóteo 5,17. O significado comum de pastor é conduzir. Dessa maneira, as duas funções, elas juntas, definem o pastor mestre. Ele é identificado como aquele que está sob o grande pastor, Jesus Cristo, Hebreus 13, 20, 21, 1 Pedro 2, 25. Aquele que exerce esse ofício é também chamado de presbítero e bispo, Atos 20, 28, 1 Timóteo 3, 1 a 7, Tito 1, de 5 a 9, 1 Pedro 5, 1 e 2. Nenhum desses deve se orgulhar de sua posição, nenhum de quem está nessa posição que foi citada há pouco. Não deve se orgulhar, mas sim estamos para preparar o povo de Deus, construir ou estruturar o corpo que é a igreja. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A liderança que Deus, através de Cristo, deu à igreja é para prover a direção que aponta o Evangelho e a esperança, de forma a promover estabilidade, ao passo que assim haja um crescimento e amadurecimento esperado por Cristo. Cristo espera o crescimento da igreja, mas um crescimento com estabilidade, um crescimento com maturidade. Com isso, não haverá quem seja pego nas armadilhas da imaturidade, da infância e sendo reféns de qualquer pressão. Uma perguntinha. Você tem promovido a edificação mútua do corpo e colaborando com a liderança no segmento de toda a verdade em amor?
Vamos respirar agora um pouquinho. Neste momento, medite sobre esta verdade. Preciso contribuir ativamente para a unidade do corpo de Cristo, seguindo a verdade em amor e acima das minhas próprias verdades e razões, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade e dando suporte aos que estão em minha volta. Agora, inspire e respire calmamente por algumas vezes. Feche seus olhos, continue respirando de forma profunda, porém calmamente. Contemple a revelação do Senhor e ore. Ore com a sua família. Deus te abençoe e até o próximo Estudo Bíblico.